Boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Acabou de acabar aqui em Itaquera, na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Mirassol 0, e o Corinthians está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Mais do que obrigação, com certeza, vocês estão toda razão, mais do que obrigação. Qualquer coisa que não fosse uma classificação contra o Mirassol em casa seria uma tragédia, crise, com certeza. Todos ressabiados com os últimos jogos do Corinthians, jogos bem abaixo da crítica, todos querendo ver o que aconteceria aqui hoje. Eu confesso para vocês que fiquei tenso quando vi a escalação e quando vi que Rodrigo Garro não estava entre os 11. Vamos à escalação então. O Corinthians foi a campo hoje com Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, finalmente retorno de Gustavo Henrique fazendo a dupla de zaga com o Félix Torres, Bidu na esquerda, Martínez, Carrilho, Bidon. Esse era o meio de campo do Corinthians. Alguns falando, não, o Memphis vai jogar no meio, não. Yuri no lugar de sempre, Romero no lugar de sempre, Memphis no lugar de sempre. Ou seja, o nosso meio de campo hoje teria que funcionar com o Carrilho e o Bidon jogando bola. Sempre falo para vocês aqui, o Bidon não é volante, o Carrilho não é volante. Tenho dúvida se são sequer segundo volante, caras que têm qualidade para jogar como meia. Ou seja, seriam eles os responsáveis pela ligação entre a defesa e o ataque do Corinthians hoje, e fizeram isso bem. Bom jogo do Carrilho, bom jogo do Bidon. Mas o Corinthians começa tenso, começa o jogo nervoso. O Mirassol começa empurrando o Corinthians nos primeiros minutos de jogo. O Corinthians demorou um tempinho para se encontrar, para se acalmar e para começar a jogar bola. Lá para os 15 o Corinthians começa a melhorar, começa a sair um escanteio aqui, outro lá. Num desses escanteios, acho que aos 20, Romero de cabeça, 1-0 pro Corinthians. É nóis, Romero. Xinga o Romero aí, seus filha da puta. Eu sempre vou falar isso. Quanto mais você xinga o Romero, mais gol o grande Romero faz. Maior estrangeiro artilheiro da nossa história. Estrangeiro que mais vezes vestiu a nossa camisa. O cara que mais gols fez aqui na Neoquímica Arena. Um pouquinho de respeito ele merece. 1-0 pro Coringão. O resultado que eu acho que colocava justiça no primeiro tempo. Se um time tivesse que ser o vencedor ao longo dos primeiros 45 minutos, teria que ser o Corinthians. O Coringão vai para o intervalo vencendo o jogo por 1-0. Na volta para o segundo tempo, sem alterações. Eu acho que foi logo no começo, uma bola que eu acho que o Romero enfia pro Carrilho, que cruza pro Yuri. O Yuri se atrapalha, ele tenta uma letra, a bola passa perto. Gol incrível perdido pelo Yuri. Acho que estava impedido. Na hora eu não vi se estava impedido ou não, talvez estivesse impedido, mas enfim. O Corinthians, a partir daí, melhor. O Mirassol já não dava grandes sustos. O nosso novo lateral esquerdo entrou no lugar do Bidu, o Fabrício Angileri, esse é o nome dele, não decorei como é que fala o nome do cara ainda. Pareceu firme. No primeiro cruzamento dele com a camisa do Corinthians, bola na cabeça de Memphis Depay, que cabeceia e faz 2-0 pro Corinthians, para acalmar de vez, para explodir de vez Itaquera. É nóis, Coringão classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Deu tempo de entrar um monte de gente aí naquele monte de substituição que você nunca vai lembrar para fazer um pós-jogo. Entrou Thales, entrou Maicon, entrou um monte de gente lá, não lembro. Depois vocês sabem melhor do que eu, não precisa falar. E o Coringão foi, não diria que morreu, mas não aconteceu muita coisa depois disso, tá? O Coringão segurou os 2-0. Mirassol ainda tentou ali, ó, no final do jogo, uma pressãozinha, um escanteio aqui, outro lá, mas sob controle. O Corinthians consegue, portanto, vencer o Mirassol hoje sem tomar grandes sustos. Foi um primor? Não foi um primor, como eu falei pra vocês. O time começa assustado, parece que demora para se encontrar em campo. Dá um certo espaço para os caras. O Hugo teve que fazer algumas defesas, nada demais, mas longe da solidez defensiva que eu amo. Vocês sabem disso, eu sempre falo que eu sou retranqueiro. Eu gosto daquele time que ganha de 1-0, 2-0 sem tomar susto nenhum. Quando o meu goleiro não pega na bola, sai limpo de campo. E o Corinthians ainda não consegue fazer isso. O Corinthians ainda não tem essa solidez defensiva. Isso é uma coisa que me preocupa, tá? A impressão que dá é que o Corinthians passa a impressão de ser um time que ainda não está pronto para alçar voos mais altos, que é o que todo mundo quer, né? Estamos prontos para os jogos grandes, estamos prontos para as decisões, para os jogos maiores. Eu não sei, espero estar errado, espero que o time cresça na hora certa e que dê tudo certo, tá? Um desses jogos complicados é o próximo jogo. O Corinthians agora faz uma longa viagem até Guayaquil para enfrentar o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, jogo de ida, pré-Libertadores ainda. O Corinthians querendo passar para poder ir para a fase de grupos. Jogo difícil, tá?
E sempre tem o panaca para falar, porra, o Barcelona é de Guayaquil. Pô, enquanto a gente ficar falando essas coisas, a gente sempre vai se surpreender com a Libertadores. E pô, é difícil, é jogo duro. É um time chato, é um time que vai jogar em casa, não é jogo fácil, é jogo complicado. Que os jogadores do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians, todos esperem isso. Esperem um jogo difícil, esperem um jogo complicado, que jogue sério. Chegando junto, você pôs a mão não. Chegando junto, marcando junto, sem dar espaço pros caras, entendeu? É isso que a gente espera do Corinthians, que jogue direito, que saiba a importância do jogo e que não deixe o jogo se complicar. É isso, tá? Vamos pra lá, vamos pra Guayaquil pra fazer um jogo sério, um jogo duro, um jogo complicado, tá? Pra conseguir um resultado satisfatório lá, pra podermos depois decidir aqui em casa, junto com a nossa torcida, beleza? É isso, tá? No Campeonato Paulista, o Corinthians agora, se o Santos vencer hoje e se o São Paulo vencer amanhã, é isso, né? O Corinthians pega o Santos, tá? O Corinthians pega o Santos na semifinal. Vamos ver, depende desses resultados aí, do Santos jogando hoje e do São Paulo jogando amanhã. Beleza, meus queridos? Então é isso, Coringão classificado, vencemos o Mirassol, missão cumprida, todo mundo aliviado. Foco agora na Libertadores, no jogo contra o Barcelona em Guayaquil na quarta-feira que vem, beleza? Eu tinha mais duas coisas pra falar. Padrão, né, meu? Eu deveria anotar, né? Seria inteligente da minha parte se eu anotasse, certas coisas não mudam. Canal do Povo Escolhido Peca, foi mal, desculpa aí, beleza? Voltamos quarta-feira então para falar de Corinthians e Barcelona e Guayaquil pela Libertadores, ok? Abraço a todos, bom carnaval para todos vocês e vai Corinthians!